Eu viajei mais de 40 quilômetros da zona urbana para o interior, no meio da Amazônia Paraense, para poder dar aula numa nova comunidade. Esse vídeo também é sobre uma vida sem roteiros, tá? Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho do meu dia a dia e o que eu faço quando eu chego numa comunidade nova e aonde eu tô, como é, o que eu faço, o que eu como, onde eu durmo. Quero compartilhar um pouquinho com vocês. Se você tem interesse de descobrir isso, fica nesse vídeo. Pois bem, são 6h19 da noite e eu estou de saída agora. Vou lá na casa dos meus sogros pegar as roupas que a gente colocou para lavar de manhã e também organizar algumas atividades impressas para iniciar os trabalhos na nova comunidade que eu tô indo. Quando eu voltar eu vou organizar as roupas na mala, então por isso estou indo buscar as roupas. E isso aí, correria, vida do professor amazônico. Bora nessa. Acabei de chegar na casa dos meus sogros e organizei as roupas ali na mala. As roupas não, né? A rede e o cobertor. Ó. A rede e o cobertor. Eu vou já arrumar a mala, colocar as roupas dentro. Já arrumei a mochila e imprimi as atividades já. E amanhã eu parto. Achei que eu fosse perder o ônibus, mas consegui chegar a tempo. Correria, mas consegui chegar. Já tô no ônibus, eu vim pra garagem, que é de onde ele sai. E aí já ele vai sair daqui da zona urbana e vai ir em direção a essa comunidade. Santo Antônio dos Monteiros é o nome da comunidade. E aí eu vou gravar um pouquinho como é que é o trajeto do ônibus, por onde ele passa. Daqui a pouco ele fica cheio aqui, ó. Tá vazio, fui o primeiro. A mala tá aqui do lado, o restante aqui no chão. E é isso aí.
Oi, oi, demos uma pausa agora. O ônibus fez uma parada aqui pro pessoal beber água, comer alguma coisa, mas a gente ainda tem chão. Ó, pra cá é uma estrada, pra lá pra trás é de onde a gente veio, e pra cá, pra essa estrada é pra onde eu vou. Então, daqui a alguns minutos mais ou menos uns 40 minutos, eu vou estar chegando na comunidade. É uma viagem de mais ou menos umas 3 horas, porque a gente sai de lá umas 10h30, por aí, 10h30, 10h40 da manhã, e aí já são 1h da tarde. Então eu devo chegar lá por volta de 1h30, 1h40, a gente se vê lá. De chegar na casa dos professores. Ó, a casa onde eu vou morar, ó. Oi, oi, eu cheguei aqui por volta de 1h30 na comunidade. Essa daqui é a comunidade, ó. Já tá de tardinha, já são 6 horas. A comunidade não é muito grande. Cheguei aqui, já tinha alguns professores aqui na casa. Amanhã de manhã eu vou dar uma volta pela comunidade e apresento ela a vocês, tá bom? Agora eu vou tomar um banho, vou descansar, vou preparar alguma coisa pra comer. Tava catando caju, bem ali, ó. Ali, ó, atrás de mim. Catando caju, tinha muito caju. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E é isso aí. Tchau, tchau.
Bom, como vocês puderam ver, né, eu tô numa nova comunidade, tá? A comunidade de Santo Antônio dos Monteiros. E quando eu fui designado pra cá, né, na quarta-feira, né, hoje é sexta-feira, eu comecei a pensar um pouco sobre essa vida sem roteiros que eu tenho levado nos últimos meses, sendo professor amazônico, aqui no estado do Pará. E comecei a refletir um pouco sobre rotina, como é que tem sido as minhas rotinas, né? E também pensando um pouco sobre como essa vida sem roteiro tem me proporcionado experiências muito enriquecedoras, que eu não poderia ter em outro lugar se eu não estivesse aqui, né, exercendo a atividade que eu estou exercendo como professor amazônico. E eu quero compartilhar isso com você. E já começo a dizer, tá? Uma vida sem roteiros não é uma vida sem rotina. Uma vida sem roteiros não é uma vida sem rotina. E eu tava pensando nisso, porque o nosso papo agora é sobre rotina. E eu tô com a minha cola aqui, eu fiz algumas anotações ontem, pensando sobre isso, né? E eu queria, assim, destacar duas questões, tá? Um aspecto negativo, dois extremos, né? Um aspecto negativo e um aspecto positivo quando a gente fala de rotina. E um terceiro ponto, que é basicamente o que eu tenho tentado fazer para tentar não cair nesses dois extremos, que é um desafio. Então, provavelmente eu vou falar algumas abobrinhas, não tudo, mas talvez eu fale algumas abobrinhas. E aí eu já quero dizer logo que esse vídeo não é sobre verdades absolutas, esse vídeo não é sobre sabe, filosofar ou, sabe, nada do tipo. São só reflexões que vieram até mim justamente por estar nesse lugar de não ter um roteiro, sabe, previamente estabelecido, mas ao mesmo tempo ter que lidar com a questão da rotina. Então é meio que até uma contradição, né? Ter uma vida sem roteiro, né? Mas ao mesmo tempo ter que encapsular essa vida sem roteiro, moldar essa vida sem roteiro a algumas rotinas. E aí por isso que, pensando sobre isso, eu digo que ter uma vida sem roteiros não é ter uma vida sem rotina, tá? E eu gosto disso. E aí eu queria destacar o primeiro ponto, né? Tocar no primeiro ponto, que é sobre a monotonia, a chatice, né? Quando a gente fala de rotina. A gente já associa a palavra rotina à monotonia, a uma coisa chata, né? A uma coisa ruim. Só que ter uma rotina é uma coisa importante, sabe? Estabelecer uma rotina ou estabelecer rotinas no seu dia a dia, na sua semana, é uma coisa importante. E eu não vou aqui te dar 5 dicas para ter uma rotina perfeita. Esse não é o intuito desse vídeo, tá? Mas eu queria só pensar um pouco com você sobre o que seria rotina e meio que passar por esse lugar da gente olhar pra rotina como uma coisa negativa, como uma coisa monótona. Ah, preciso sair da rotina, beleza? Então, Guilherme, o que é rotina? O que você entende como rotina? Se alguém te perguntasse hoje, o que é rotina? Eu diria que rotina, eu penso que rotina é um conjunto de atividades que estruturam o nosso dia a dia. Então, rotina é um conjunto de atividades que a gente faz que estruturam o nosso dia a dia. E às vezes, esse conjunto de atividades que a gente faz, ele não, que é basicamente a nossa rotina, ele não preenche as aspirações da nossa alma, sabe? Ele não vem de encontro aos nossos desejos, sabe? Aos nossos anseios como sujeito, sabe? Todo mundo quer alguma coisa, né? Todo mundo quer se sentir realizado, né? E muitas das vezes, esse deslocamento, né, entre o que você quer, o que você deseja e a realização daquilo que você está fazendo com a rotina, vem desse lugar de escolher para sua rotina conjuntos de atividades que não colaborem para que você se sinta satisfeito, realizado com aquilo que você está fazendo. Daí, eu penso que vem esse olhar negativo sobre a rotina, sabe? Ah, a rotina é chata, é monótona, nunca está acontecendo nada na minha vida. Minha vida é uma rotina, eu acordo, vou pro trabalho eu faço isso, trabalho eu faço aquilo. Talvez porque essas atividades não estejam provocando uma sensação de plenitude, de felicidade, sabe? Em você. Talvez seja isso. E aí, passado esse aspecto negativo sobre falar de rotina, tem um outro extremo que é supervalorizar a rotina. E aí é sobre essa segunda coisa, né? Que eu queria falar.
que é sobre essa cultura da rotina. A gente tem vivido atualmente, né, ou visto atualmente nas redes sociais, uma cultura da rotina. É rotina perfeita, é rotina de produtividade, é rotina pra isso, rotina pra aquilo, rotina. E eu fico assim, caraca, em que momento, em que ponto que falar de rotina virou uma obsessão? Em que ponto que falar de rotina virou uma fixação das pessoas? Parece que as pessoas estão, hoje em dia, extremamente preocupadas, obcecadas, ficcionadas em falar de rotina. E eu penso que muito disso vem das influências das redes sociais, sabe? Porque a gente viu um monte de influenciadores propondo rotinas perfeitas, rotinas produtivas, que fazem todo sentido para a vida que eles levam, mas que, se for aplicada à vida de outras pessoas, causa mais pressão, né, e cobrança do que satisfação por estar se colocando nessa rotina, assumindo esses roteiros. E aí, levando em consideração que rotina é basicamente esse conjunto de atividades, né, que a gente escolhe e que estrutura o nosso dia, eu penso que em algum momento, no meio desse mar de redes sociais, a cultura da rotina, de influenciadores perfeitamente produtivos, acabou sendo aceita e fazendo a gente acreditar que a gente precisava estruturar o nosso dia com base nessas rotinas perfeitas que eles vendem. Só que isso é um saco, porque a rotina de uma pessoa não necessariamente vai caber para outra pessoa, porque são roteiros de vidas diferentes, sabe? Parece clichê falar disso, mas todos nós temos vidas diferentes, sabe? Desejos diferentes. A gente está sempre mudando de opiniões, a gente está sempre refletindo sobre desejos novos, e isso acaba influenciando a nossa rotina, né? Porque a gente acaba mudando de atividades, a gente acaba escolhendo, né, para esse conjunto de atividades, que é basicamente a nossa rotina, novas atividades. E aí, quando a gente pega uma rotina estática que funciona para um influenciador X ou Y e tenta roteirizar, assumir esse roteiro para nossa vida, a gente acaba se frustrando porque não funciona. Então a gente tem esses dois extremos, né? Olhar para a rotina, né, como uma coisa super negativa, monótona, chata, nada acontece na minha vida. E o perigo de olhar para a rotina como algo negativo é que a gente acaba subestimando o real poder que uma rotina pode ter na vida de alguém, a rotina certa para a pessoa certa, né? Que é a pessoa mesmo quem tem que descobrir. E por outro lado, a gente tem um outro extremo que é supervalorizar demais a rotina. Então a rotina, sim, tem um lado benéfico, traz seus benefícios, mas a supervalorização da rotina, através dessa cultura da rotina, né, impregnada nas redes sociais, ela faz se esvair, né, todos os benefícios que uma rotina, né, poderia trazer, para colocar no lugar essa pressão de ter que dar conta de rotina X ou Y. Então a gente tem esses dois extremos, né? Por um lado, a rotina é uma coisa boa, mas aí, vista dessa ótica da cultura da rotina, acaba se tornando uma coisa obrigatória, né? Que te impõe pressões. E por outro, tem o olhar para a rotina com esse olhar de monotonia, de chatice, etc, etc. E aí, vamos pro nosso terceiro ponto, né? Terceiro lugar, né? Terceira coisa que eu queria falar com vocês. Que talvez, né, aprender a priorizar um conjunto de atividades, que no caso é a rotina, né? Aprender a priorizar o conjunto de atividades que melhor supra as nossas inquietações como pessoa, talvez nos ajude a lidar melhor com esses dois extremos. Nem de supervalorizar muito uma rotina, né, de outras pessoas, e também nem de subestimar ela. E aí, o que eu quero dizer, né, com priorizar conjunto de atividades que supra as nossas aspirações, que supra, né, que venha de encontro aquilo que eu, Guilherme, falando de mim, né, o que eu, Guilherme, preciso, o que eu realmente quero, e não o que o outro está me impondo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes a gente acaba se colocando nesse lugar de escolher, de assumir roteiros de outras pessoas, e é óbvio que 90% das vezes, na maioria das vezes, esses roteiros não vão vir de encontro às nossas aspirações, como sujeito, como pessoa, sabe? E
E a gente se coloca nessa onda, né? A gente se coloca nesse lugar de assumir esses roteiros, porque é vendido pra gente uma ideia, né, de que essa rotina pode te trazer mais produtividade, que essa rotina pode te colocar, te dar uma vida melhor nisso e naquilo. Mas quem disse que eu quero ser produtivo 100% do tempo, sabe? E quem disse que a vida melhor de X ou Y é melhor pra mim? E estar nesse lugar, né, no meio da Amazônia Paraense, observando outras rotinas, outras possibilidades de rotinas que não a que a gente está acostumado a ver nas grandes cidades, nos centros urbanos, evoca essa reflexão, sabe, sobre a rotina enquanto conjunto de atividades que a gente escolhe e que façam total sentido pro nosso dia a dia, pro que a gente anseia como sujeito, como pessoa, pro jeito como a gente lê o mundo, interpreta as coisas, percebe? Eu vou falar um pouco da minha experiência na Marinha, né, que é o seguinte: eu saí da Marinha faz 1 ano e 8 meses atrás, e o conjunto de atividades que eu exercia, né, na Marinha, esse conjunto de atividades que eu exercia lá não supriam as necessidades, as minhas inquietações enquanto sujeito. Então, por isso que era chato, por isso que era monótono pra mim, sabe? Eu exercia atividades que compunham a minha rotina, mas atividades que me faziam desejar incessantemente que o final de semana chegasse mais rápido, porque eu não tava mais aguentando a semana, sabe? No quartel. E esse sentimento me fazia entrar num estado de apatia, de desmotivação, que era muito maléfico pra mim, sabe? Era muito ruim pra mim. E toda vez que eu voltava pro quartel, esse sentimento de insatisfação e de apatia e de achar que eu não estava mais sendo útil naquele lugar tomava conta de mim. E isso começou a me trazer reflexões sobre o meu tempo de validade, sabe? Naquele lugar. E contribuiu muito para minha saída, sabe? Da Marinha. E isso acontece quando a gente não escolhe um conjunto de atividades, né? Nossa rotina, que supra as inquietações que a gente tem. Quando a gente escolhe, prioriza um conjunto de atividades que não atenda aos nossos desejos, aos nossos anseios, e eu não tô filosofando aqui não, tá? Eu só tô falando da minha experiência. Isso acontece, sabe? E eu não tô querendo dizer aqui que a solução, né, é somente escolher bem esse conjunto de atividades que vai compor a sua rotina. Porque eu sei que existem muitos pormenores, eu sei que tem pessoas com realidades de vidas muito diferentes, e é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Eu penso que talvez aprender a escolher melhor esse conjunto de atividades possa tornar a nossa vida mais feliz, mais plena, mais realizada, percebe? E atualmente eu levo uma vida sem roteiros, tá? Eu nunca sei pra qual comunidade eu vou vir, eu nunca sei quais pessoas eu vou encontrar, eu nunca sei com quantos alunos eu vou trabalhar, eu nunca sei, sabe? Eu não sei nem aonde é o lugar, eu tenho que me informar onde eu pego um ônibus, como é que eu faço pra chegar, e vai sendo isso, sabe? Eu não tenho muito roteiro. Eu gosto dessa vida sem roteiros, mas ter uma vida sem roteiros não significa ter uma vida sem rotina, percebe? Porque eu enxergo a minha atividade enquanto professor como parte, né, desse conjunto de atividades que compõe a minha rotina, percebe? Então, ser professor, dar aula, faz parte da minha rotina, desse conjunto de atividades que compõe a minha rotina. E, nesse sentido, eu tenho me esforçado ao máximo para tentar escolher, né, o melhor conjunto de atividades possível e prazerosos possíveis. Então eu tenho tentado fazer escolhas que tornem o meu dia a dia mais prazeroso, mais feliz, mais pleno, sabe? Por estar realizando atividades que compõem a minha rotina, que eu realmente quero realizar, que eu gosto de fazer. E nesse sentido, eu amo dar aula. Nesse sentido, eu amo estar na sala de aula, tá? E eu não quero romantizar a sala de aula, porque eu sei que a nossa educação, ela tem muitos gargalos, ela tem muitos problemas. Mas, o olhar que eu tenho sobre essa atividade que eu exerço tem sido um olhar de satisfação por estar exercendo uma atividade que eu gosto, sabe? Que me traz satisfação. Que me traz prazer, né? Que é dar aula. E somado a isso, né? O fato de eu gostar de estar na sala de aula, com essa ausência de roteiro, né? De não saber previamente
para onde eu vou, como eu vou e quais pessoas eu vou encontrar, quantos alunos eu vou ter, como é que vai ser, né, quando eu chegar nessa nova comunidade. Somado a isso, eu acabo encontrando com muito mais rapidez esse sentimento de satisfação e de realização, sabe? Na atividade que eu estou exercendo. Justamente porque eu tenho esses elementos que compõem a minha rotina. Talvez o segredo esteja aí. Olhar para a sua rotina como um conjunto de atividades e um conjunto de atividades que precisa ser escolhido com muita cautela, porque quando a gente assume roteiros de outros e escolhe atividades, né, que vão compor a nossa rotina, né, desde atividades, né, laborais, né, de trabalho, ou pessoais, ou religiosas, né, que não são atividades que supram, né, os nossos anseios enquanto sujeito, enquanto pessoa, a gente acaba entrando nessa espiral de olhar para a rotina por esses dois extremos, né? Talvez o segredo esteja nisso, sabe? Fazer boas escolhas sobre as atividades que você escolhe para compor a sua rotina, sabe? O conjunto de atividades que você escolhe para compor a sua rotina. Talvez eu tenha falado algumas asneiras, algumas besteiras, mas eu volto a dizer, tá? Eu não sou dono da verdade. Esse é só o prisma, é só o óculos, é só a perspectiva, a cosmovisão que eu tenho, sabe? Sobre essa realidade da minha vida. E o exercício eu acho que é você tentar encontrar o óculos que se adeque à sua realidade. É você tentar ajustar as suas lentes, sabe? Talvez você esteja olhando por outra cosmovisão e talvez essa cosmovisão não te preenche enquanto sujeito e te traga essa sensação de insatisfação, né? De não realização, né? No lugar que você ocupa, que você tá. E é isso, gente. É isso. Obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. Bom, é isso. Tchau, tchau.